Graça e paz, queridos. Bom dia. É muito bom estar aqui. As crianças de quantos anos? As crianças podem sair, então, né? Se você é criança, os juniores também podem sair. Glória a Deus. É tão bom a gente estar aqui. E essa semana o pastor Jonathan me convidou para compartilhar da palavra. E eu fiquei bastante feliz. E é tão interessante, quando a gente vai compartilhar a palavra, a gente fica num misto de alegria e preocupação. E essa semana eu estava assim, né? Um dia eu estava feliz, vou pregar, e outro dia eu estava falando, meu Deus, será que eu não deixo para outro? Por conta da responsabilidade. Por conta da responsabilidade que a gente tem de tomar esse lugar. Tomar um momento tão importante. Todos nós temos muitas coisas para fazer, muitos afazeres, e a gente sai de casa, vem para a igreja, adorar o Senhor, e eu sinto que esse tempo é sempre um tempo que a gente precisa sermos ministrados. Então, quando eu pensava essa semana, duas coisas me vinham, né? Esse misto de alegria e esse misto de responsabilidade, porque quando a gente vem para cá, Deus sempre tem algo para nós, mas precisa valer a pena. Mas eu estou feliz e quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Há 2 semanas atrás eu estava andando, né? Tenho feito algumas caminhadas. A gente precisa, depois dos 30 anos. E aí Deus começou a falar comigo. Marcos capítulo 10. Você pode abrir lá. E aí Deus começou a falar ao meu coração. Nesse texto. E enquanto eu caminhava, o Senhor ia ministrando meu coração. E eu até pensei, né? Quando eu for convidado para pregar, onde eu for pregar, eu já tenho aí uma... E nas últimas 2 semanas e meia eu tenho meditado, ponderado nesse texto, e o Senhor tem falado ao meu coração. O tema do nosso ano, aqui na nossa igreja, é ser e fazer discípulo. E eu creio que nós vamos nessa linha. Eu creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração, como tem ministrado o meu, nesse texto, seguindo nessa direção. Porque na verdade, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós entendemos que não podemos viver sem Ele, quando somos inseridos no reino de Deus, automaticamente nos tornamos discípulos. Na verdade, não há uma opção. Na verdade, não há uma opção de escolha. Eu quero ser discípulo, eu não quero ser discípulo. Quando nós aceitamos a Jesus e Ele nos recebe e fazemos parte então desse reino, nós nos tornamos discípulos, discípulas do Senhor Jesus. Nós precisamos viver as verdades, a essência do Evangelho. Eu pensando nesse texto, no meio da rua, fazendo a minha caminhada, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Um texto muito conhecido. O título é O Jovem Rico. 10, 17. E diz assim na minha versão NVI: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Glória a Deus. Esse texto vem ministrando tantas coisas ao meu coração. E o desejo do meu coração nesta manhã é que o Senhor nos desafie. O desejo do meu coração é que nós sejamos desafiados a mudar a nossa vida. E quanto mais eu medito nesse texto, mais eu vou encontrando coisas que vai me fazendo pensar e refletir que a minha vida precisa melhorar cada dia mais. O texto que nós lemos diz que este homem, essa passagem está nos 3 evangelhos, Mateus capítulo 18, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 19. O texto diz que este homem, este jovem, nos 3 textos está o jovem rico. Mateus cita: alguém veio a Jesus. Lucas fala que alguém importante veio até Jesus. Mas o fato é que esse homem, ele se aproxima de Jesus e ele vem com um anseio no seu coração. E a primeira coisa que ele fala para Jesus é: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta, uma interrogação que ecoa nos nossos corações, ecoa há muitos anos, há muitos séculos. E esse homem então vem e eu penso, a primeira coisa que eu penso aqui é que esse homem não entendia o amor de Deus. Tanto que Jesus capta nas suas palavras: bom mestre, o que farei? Jesus fala: mas por que me chamas de bom? Parece que não tem muito a ver. Mas essa pergunta é extremamente relevante porque Jesus entende que provavelmente esse homem não entende o amor de Deus. Mas era alguém que estava ansiando, desejando. E sabe, isso me faz pensar no contexto do que eles estavam vivendo. De Malaquias até Mateus, ou seja, a última voz profética até a vinda de Jesus, mais ou menos 400 anos. Nesses 400 anos ficou uma lacuna. É o período que nós chamamos de período interbíblico. 400 anos de silêncio, onde Deus não usou, aparentemente, ou para expressar de uma forma que todos os judeus pudessem ouvir, Deus não usou, Deus não falou, Deus não trouxe uma palavra profética, Deus não levantou um profeta nesses 400 anos. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender o contexto que esse homem estava vivendo. Esse período interbíblico já havia parte das Escrituras, o Pentateuco, já havia pela Septuaginta, o Velho Testamento quase todo, se não me falha a memória. Eles então tinham as Escrituras, os profetas ali para ler, mas Deus não se manifestou, não levantou um homem e uma mulher que pudesse dizer: assim diz o Senhor nesse período. Você consegue imaginar? Eu fico pensando, Deus não falando. Amados, nós vivemos, eu vou abrir vários parênteses aqui, nós vivemos um tempo tão precioso, tão especial, tão privilegiado. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos, não vos abandonarei. Eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador.
E era tão importante a vinda do Consolador que Jesus disse: se eu não for, ele não vem, mas é preciso que ele venha, porque quando ele vier, as coisas vão mudar. E eles então ficaram nesse período, geração após geração, uma série de confusões foram acontecendo, não dá tempo da gente falar. Reinos que se levantam, reinos que caem, uma luta naquela área, na Judéia, naquela região, na Cananéia, brigas, lutas, guerras. Uma hora eles estão por cima, outra hora eles estão por baixo. E Jesus chega. Mas Deus não havia falado naquele período. Muita coisa havia mudado. E é por isso que Jesus toda hora se depara. Quando você vai ler no Novo Testamento, você vai vendo toda hora Jesus tem um confronto com os fariseus, com os saduceus, com os mestres, com outros grupos. Porque havia perdido muito da essência. Havia um remanescente pequeno. E Jesus chega bem nesse período. E aí então, o jovem rico vai para Jesus e ele se expressa dessa maneira: bom mestre. E Jesus o interpela: como assim? Só Deus é bom. E quando eu estava pensando nisso, eu não pude deixar de me lembrar no Salmo 19. Os céus proclamam a sua glória. Dá para colocar o Salmo 19? Eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã, às vezes você... Obrigado, Fátima. A gente... Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Dá para ir mais? Coloca o restante, por favor. Deus é bom. Eu gosto da empolgação do Rastelli. Deus é bom. Aquele moço não entendia o amor de Deus, mas Jesus disse para ele: Deus é bom. E eu quero dizer para você nessa manhã: Deus é bom. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela a outra noite. Pode descer mais um pouco. Sem discurso, ou numa outra versão, no entanto. Sem discurso, nem palavras. Sem discurso, nem palavras. Se ouve a sua voz. Eu gosto mais dessa tradução. Que apesar de não ter uma voz profética, apesar de ninguém precisar falar nada, a própria natureza, ela fala de Deus. Por toda a terra, entende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Deus é bom. 400 anos de silêncio. Um período complicado. E aí eu quero dizer para você, a primeira coisa que vem no meu coração é que às vezes a gente está passando por esse período. Um período de silêncio que parece que Deus não fala. Mas Deus é bom, Ele fala. Amados, Hebreus 1:1 fala que há muito tempo Deus falou através dos profetas. Hoje Ele fala através do Filho. Às vezes a gente fala, mas Deus não está falando, Deus não está respondendo. Deus está respondendo. Quando eu estava meditando sobre isso, parece até que eu ouvi um bom dia de Deus. Bom dia. Sabe quando Deus fala para você bom dia? Quando você acorda, quando eu e você acordamos, Deus está falando bom dia para você. Você não está ouvindo, não é audível, não é perceptível, mas Ele está falando. É nós que paramos de perceber. E esse bom dia significa que você e eu estamos vivos. Esse bom dia significa que nós podemos abraçar os nossos filhos.
Esse bom dia significa que nós podemos nos alimentar, que nós podemos ir para o trabalho, que nós podemos nos divertir, que nós podemos levantar as nossas mãos e glorificá-lo, que nós ainda estamos aqui. Então, às vezes a gente fala, Deus não está falando, mas Ele está falando a cada manhã. Bom dia, meu filho, eu estou te dando mais um dia de vida. Mais uma oportunidade de você crescer, de você experimentar coisas novas. Os céus proclamam a sua glória. Deus continua falando mesmo que Ele não falasse absolutamente nada. Os céus e a terra e tudo que Ele formou e criou continua falando aos nossos corações. Esse moço, os seus contemporâneos ficaram 400 anos sem uma voz profética. Mas Deus estava falando. E esse moço tinha alguma dificuldade em entender que Deus é bom, então Jesus disse para ele: Deus é bom. Deus é muito bom. E eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus é bom. Eu e você acordamos essa manhã, amados. Só isso aqui já estava bom para mim. Deus é bom. E Ele fala o seu bom dia sem você ouvir a sua voz. Ele fala: olha para os seus filhos, olha para a sua casa, olha para as suas conquistas, olha para as suas boas experiências, olha para aquilo que você vai ver no futuro. Porque a gente tende a reclamar, a murmurar, a não estar satisfeito. Isso me pegou de um jeito tão profundo esses dias. Eu ainda estou digerindo isso porque eu acho que eu não sou bom. Eu acho que eu sou uma pessoa que fico reclamando muito. Será? É verdade? É sim. Mas eu quero mudar. E o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu comecei a pensar nisso. Falei: é verdade. Eu tenho tantos motivos para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer: Deus, que maravilha, eu estou aqui. Hoje nós estamos aqui pela manhã. Hoje pessoas estão nos vendo, nos assistindo. Amado, se você acha que você não tem nada de bom na vida, se você acha que você não tem nada o que agradecer, agora você pode mudar esse conceito no seu coração, porque você tem muito. Eu e você temos muito a agradecer, a exaltar, a glorificar ao Senhor. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, corriqueiros. Ninguém tem tempo para nada, tudo instantâneo. E às vezes a gente perde a essência daquilo que é bom. E esse moço chega então em Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a primeira coisa que Jesus trata com ele é isso: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Deus é bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bom. Deus é bom demais. Esse moço, que Lucas diz que é alguém importante, ele era alguém que conhecia as Escrituras. Quando Jesus explica para ele, quando Jesus responde a ele: guarda os mandamentos, ele fala: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus cita apenas 5 dos 10 mandamentos e de repente esse moço replica, corta talvez e fala: não, isso eu já tenho feito, eu já tenho vivido, eu já tenho experimentado, eu faço isso há muito tempo. Era alguém que era praticante do judaísmo. Era alguém que conhecia Deus. Era alguém que conhecia as Escrituras. Talvez ele não tivesse ainda a idade, a faixa etária para ser um fariseu, para ser um dos príncipes, para ser um líder. Mas como Lucas diz, era alguém importante, era um homem muito rico, riquíssimo, diz as Escrituras.
E a segunda coisa que eu vejo nesse texto, amados, é que esse moço corre para Jesus. Ele conhecia bem. Ele corre para Jesus. E diz Marcos que ele corre para Jesus e ele se prostra. Ele se joga aos pés de Jesus. Aleluias. Um tempo complicado. Eu fico imaginando, é uma conjectura, os dias anteriores. O que passava na cabeça e no coração desse jovem? Eu falei agora há pouco, 400 anos de silêncio, nenhuma voz profética havia, e de repente chega Jesus. E sabe, amados, depois de 400 anos, muitas mudanças aconteceram. O sumo sacerdote já não era um homem de Deus, era um político. Alguns ofícios que Deus havia estabelecido lá atrás não era mais feito por um chamado de Deus. Era feito pelo dinheiro. Era manipulado. Ou seja, uma corrupção havia entrado no meio do judaísmo, e é claro que havia os bons, homens e mulheres que estavam pagando preço, que estavam firmes. E aí de repente chega Jesus. E Jesus chega então com uma mensagem tão poderosa. Jesus chega falando de um novo reino. Havia muitas lutas naquele lugar e por último o Império Romano dominou todo mundo. E na cabeça do judeu as promessas do Velho Testamento que Deus havia dado era que um dia Deus ia enviar um rei, e esse rei ia chegar, ia vencer Roma e todos os impérios. Então o povo judeu seria o povo que governaria toda a terra. Na cabeça e no coração de muitos deles era assim que eles pensavam, que o reino seria humano, que o poder bélico é que assumiria todas as coisas e pronto, Deus faria com que eles se tornassem cabeça. Mas Jesus chega com o rei chega, o reino chega com uma mensagem totalmente diferente daquelas que eles estavam esperando. E o evangelho poderoso, confrontador daquilo que estava sendo pregado, esse evangelho estava abalando o coração das pessoas naqueles dias, naquele tempo. Esse jovem não chegou para Jesus com esse questionamento, com essa interrogação do nada. Ele vivia o judaísmo praticante. Ele seguia todas as regras, todas as leis, ele fazia como era o costume. E de repente, a sua vida e a vida de toda Jerusalém e de toda a Judéia é abalada. Uma mensagem nova. E essa mensagem começa a abalar os corações. Hebreus 12, 27 fala desse abalo. Que a mensagem de Jesus abalou as estruturas de toda a terra. Eu fico imaginando, nesse contexto, eu quero que você tenha só um pouco de paciência comigo, nós vamos chegar lá. Nesse contexto, eu fico imaginando então tudo o que estava ocorrendo naqueles dias. Quando nós vamos lendo o Novo Testamento, nós vamos vendo toda hora Jesus num confronto, vem um fariseu, vem um saduceu, vem um grupo, vem outro grupo, vem pessoas questionando, vem pessoas querendo entregar sua vida, vem pessoas, diversos tipos de pessoas vão até Jesus com desejos diferentes. Porque a mensagem de Jesus estava revolucionando o coração daquelas pessoas. Era uma mensagem de mudança de vida. Era um confronto
E eu creio que esse jovem, importante, rico, conhecedor das escrituras do Velho Testamento, agora também estava abalado. Alguma coisa não estava fazendo sentido para ele, o seu coração estava pegando fogo. E é nessa situação, creio eu, é nessa circunstância que ele vai até Jesus. Essa mensagem nova, incendiando, tocando, abalando, mudando vidas, pessoas sendo curadas, mortos ressuscitando. Um homem simples, sem ter aonde cair morto, sem ter uma casa, sem ter recurso. Não está nos palácios, não está vestido com as melhores roupas, não está usando as vestes mais caras, os perfumes melhores. Não era das melhores sandálias de marcas do seu tempo, mas era alguém simples. Mas tinha uma palavra tão poderosa que deixava atônito os seus ouvintes. E eu creio que nos dias, talvez meses, semanas, esse jovem foi sendo abalado, confrontado no seu coração com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele cria, e essa mensagem tão poderosa de Jesus. E ele vai para Jesus. E ele quer saber como é. Porque sabe do que se trata essa mensagem, amados? O evangelho não é nos fazer ricos, ainda que isso acontece. O evangelho das boas novas não é mudar a nossa vida e não sofremos mais, não temos mais problemas, dificuldade, lutas. O evangelho, as boas novas, a palavra do Senhor Jesus não é que tudo será lindo, maravilhoso, tudo mais fácil, agora a sua vida vai mudar. Às vezes acontece o contrário. Mas a palavra, o evangelho, é o reino chegou, você está inserido nele e um dia você vai fazer parte desse reino. O reino não é aqui, nós não somos desse lugar, nós somos passageiros, somos peregrinos. E é claro que aquele moço tinha muitas propriedades, tinha lugar para morar, para dormir, para ir, para vir, dinheiro, recurso, tudo, mas no seu coração. Ele entendia, eu não sou salvo. O que é que eu tenho que fazer? Essa mensagem me confronta. E ele vai para Jesus. Porque ele estava abalado. O desejo do meu coração nessa manhã é que Deus abale você e a mim. O desejo de Deus, o meu desejo é que Deus abale você que está nos vendo ou que nos verá. E esse moço vai. E ele quer saber o que tem que fazer. Jesus começa com as coisas que ele já faz. Você quer saber o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Mas Jesus não estava falando como os fariseus, como os saduceus, como os mestres, como era no contexto daqueles dias. E aí Jesus começa a citar alguns dos 10 mandamentos e esse moço então diz, eu já faço isso. Eu gosto da versão de Marcos. Eu costumo dizer que os evangelhos, essas 3 passagens é como um quadro. Que você olha para ele. E cada um, Mateus, Marcos e Lucas, olhou aquele quadro, o mesmo quadro, e foi percebendo coisas diferentes. E Marcos diz aqui que quando Jesus fala com esse jovem, ele olha para esse jovem e ele diz assim, Jesus olhou para o jovem e o amou.
Eu não vejo isso em nenhum outro lugar. Eu fico imaginando por que Jesus amou tanto esse rapaz. Eu penso que na medida em que o evangelho ia sendo ministrado, compartilhado, e esse moço estava tão abalado, ele deve ter teve tantas lutas interiores, mas chegou um momento, ele tomou uma decisão. E ele vai para Jesus. E é por isso que o texto enfatiza que ele vai correndo e ele se lança aos pés de Jesus, porque ouvindo esse evangelho de poder, esse evangelho que abala, eu acredito que chegou um momento, esse moço, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso viver assim. E ele foi tão firme ao encontro de Jesus. Ele decide: eu creio, eu vou até Jesus, eu preciso resolver isso hoje. Ele vai com tanta firmeza, ele vai tão determinado, ele vai tão destemido. Eu creio, ele vai com tanta convicção para Jesus. Esse homem estava determinado. Eu posso até usar a expressão obstinado. Eu vou lá, hoje eu preciso resolver isso, eu preciso trabalhar isso na minha vida. E quando Jesus olha para ele, Jesus o ama, porque, amados, o Senhor ama os determinados. O Senhor ama aqueles que são decididos. O Senhor ama aqueles que são convictos, aqueles que são obstinados. Nós já lemos o texto, você sabe que esse jovem saiu contrariado e a Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Mas ele veio num impulso, numa convicção, numa determinação, numa vontade que foi irresistível. Quando Jesus olha para ele, Jesus o ama. Mesmo sabendo que ele sairia triste, mesmo sabendo que ele não faria o que Jesus pediu. E sabe, quantas pessoas você já viu determinadas, desejosas, até mesmo convictas, que de repente encontra Jesus e aceita e o recebe e vem e começa e está ali. Eu falei para você que eu quero falar sobre discipulado. E aí a gente sabe que, assim como esse jovem, muitas pessoas são recebidas. Muitas pessoas entregam a sua vida para Jesus. Muitas pessoas querem, desejam, tomam decisões. Mas quando Jesus fala que falta uma coisa, quando uma coisa é pedida, quem está me entendendo? Amados, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Com toda a abertura que nós temos, com toda a facilidade que nós temos, com todos os recursos que nós temos, tudo está à mão. Mas o grande problema não é esse. Jesus fala para esse jovem: olha, se você quer ser meu discípulo, se você quer dar a vida eterna, você precisa fazer uma coisa: pega todos os seus bens e dê aos pobres, e vem e me segue. Quantas pessoas Jesus chamou, convidou tete a tete, pessoalmente fez esse convite expressando para se tornar seu discípulo. Jesus não estava pedindo para ele: olha, pega esse dinheiro, deposita na minha conta.
Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Jesus estava tratando um mal maior que havia no coração daquele homem. Ele estava arraigado, preso. O seu problema era o dinheiro, eram os seus recursos. E ainda que ele queria a vida eterna, e ainda que ele estava sendo abalado, ele não conseguia dizer sim. Nós estamos vivendo assim, irmãos. É os dias atuais. Eu nunca vi uma mensagem tão atual. Quando eu começo a olhar agora, a partir desse texto para os nossos dias, eu vejo que o mundo mudou, a cultura mudou, os tempos mudaram, mas a essência humana sempre é a mesma. Os problemas do passado ainda continuam sendo os problemas do presente. Nós só fomos colocados num outro tempo, num outro lugar, numa outra cultura. Mas no século 21, no ano de 2022, ainda nós enfrentamos esses mesmos problemas. Eu quero, eu desejo, eu tenho vontade, mas eu não vou. Eu não avanço. E quando eu olho para esse texto e eu vejo Jesus olhando no olho daquele menino, daquele moço, daquele homem, eu vejo essa expressão, e Jesus o amou. Amados, isso me pega. Porque Jesus não estava olhando os seus defeitos, as suas falhas. Jesus queria aquele homem. Jesus queria aquele moço. Jesus queria transformá-lo em alguém diferente, num discípulo. Alguém que foi tão firme, tão convicto, tão desejoso, mas no meio do caminho não sabe dizer sim. É isso que nós estamos vivendo, é o evangelho que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Um evangelho relativo, liberal. Eu quero Jesus, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero o reino de Deus, mas eu não quero viver as condições do reino. Isso me faz lembrar das 10 virgens de Mateus 25. Jesus falando dos últimos dias, ele conta essa parábola. E ele diz: 10 virgens saíram, estavam esperando o noivo, falando da sua vinda. E 5 prudentes e 5 nécias, diz o texto, e as 5 prudentes pegaram os seus candeeiros e pegaram as outras vasilhas, contendo o óleo e o azeite. As outras 5 imprudentes apenas pegaram o seu candeeiro. E o que aconteceu para 5 prudentes aconteceu para 5 imprudentes. O tempo passou, adormeceram. E um dia chegou a meia-noite, o noivo chegou, e 5 estavam preparadas e 5 não. O Senhor falava ao meu coração: às vezes a gente quer andar no evangelho com uma mão vazia. A gente não quer ficar ocupado com as 2 mãos, a gente quer deixar uma mão leve, quer deixar a nossa vida mais fácil, mais leve, mais significativa. Eu fiquei pensando das 5 prudentes que tinha que levar o seu candeeiro numa mão e na outra mão o azeite. Era um peso carregar algo a mais. Não dava para fazer todas as coisas. Não estavam tão livres. E a gente quer fazer isso, amados. A gente quer levar o nosso candeeiro numa mão, mas deixar a outra livre para fazer o que a gente quer. O evangelho tem um custo. O reino tem um custo. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula faz o que tem que fazer. E diz a parábola que quando o noivo chegou, as 5 que tinham o seu candeeiro e os seus azeites puderam entrar, e as outras 5 não entraram. E diz o texto, o Senhor diz para que elas foram comprar azeite e voltaram. Quando voltaram, o noivo diz: eu não vos conheço. O discipulado tem dessas coisas.
A gente quer viver o Evangelho, mas não quer viver o Evangelho na sua totalidade. A gente quer viver o Evangelho, mas não quer pagar o preço. É disso que se trata. Então Jesus olha para aquele moço. Assim como Jesus olha para nós hoje, olha para mim, olha para você. Não é um olhar de condenação. Não é um olhar que aponta o dedo. Não é um olhar que mostra os seus defeitos. Mas é um olhar de alguém apaixonado que te ama e deseja ver você e eu no seu reino. É por isso que ele morreu na cruz. E esse moço então vai até Jesus com muito anseio, desejo, vontade, determinação, convicção, obstinado a ter uma resposta positiva. Mas a sua maneira. E quando Jesus diz para ele, não vai ser assim. Ele não pode dizer sim. Ele não pode levantar a mão e acenar e dizer assim, não, então tá. Estamos juntos. Amados, quem está me entendendo? Nessa manhã, eu creio de todo o meu coração. O Senhor deseja fazer algo, Ele já tem mexido tanto comigo. Irmãos, eu sou honesto comigo mesmo para olhar para a minha vida e dizer, Deus, eu estou tão aquém. Eu estou tão fora. Querido, se você ouvir essa mensagem e ela não pegar você, se você não sair daqui transtornado, transtornada, se você não sair daqui aliançado com o Senhor, dizendo, Senhor, eu vou mudar. Eu vou começar por um aspecto da minha vida que eu não tenho feito. Eu vou transformar algumas coisas, eu vou tomar posturas, eu vou fazer coisas que eu não tenho feito. Eu não vou fazer mais coisas que eu tenho feito. Se isso não acontecer, é só mais uma mensagem. É só mais um domingo. É só mais um culto. Esse moço vai para Jesus, assim como muitas vezes a gente faz. Eu já perdi a conta de quantas vezes, em apelos, eu vim para frente. Eu olho para trás e quantas coisas eu consegui estabelecer, mas quantas coisas eu não estabeleci. Hoje eu vim aqui para desafiar você a mudar a sua vida. Mudar o seu comportamento. Mudar os seus pensamentos. Deus veio aqui para nos desafiar a mudarmos. Porque os verdadeiros discípulos, irmãos, precisam abalar. Não é eu nem você, mas é o Evangelho que sai da nossa boca. É o que as pessoas vêem do Evangelho em nós. Nós devemos ser a palavra viva. Jesus o amou. Olhou nos seus olhos. Eu não vi isso em lugar nenhum mais. Com ninguém. Mesmo que Jesus sabia que aquele moço não ia atender o seu pedido. Havia um outro homem, amados, nesse mesmo tempo. João, capítulo 3, fala de um homem chamado Nicodemos. Um homem importante, um dos príncipes
um dos chefes dos fariseus, um homem importante nos seus dias do judaísmo. E João 3 diz que Nicodemos vai até Jesus de noite. Ele era um homem rico, ele era um homem importante. E ele não vai a Jesus às claras, ele vai à noite. Preocupado com a sua reputação, preocupado com aquilo que ele já tinha, preocupado com a revolução que poderia acontecer. Porque também estava abalado com tudo que ele estava ouvindo e vendo. E diz as Escrituras, capítulo 3, que Nicodemos vai até Jesus e ele fala: mestre, nós sabemos que o que o Senhor tem feito, os milagres, os sinais, não pode ser feito se o Senhor não viesse de Deus. E aí Jesus começa a falar algumas coisas para esse homem, que é necessário nascer de novo. É o famoso texto de João, o capítulo 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas por que eu estou falando de Nicodemos? Porque assim como o jovem rico, Nicodemos foi até Jesus. Meio escondido, meio preocupado, meio tenso, mas também estava abalado. E é interessante que nos dá a impressão que quando termina o texto, Nicodemos sai de cena. E parece que ele sai dali mais confuso do que havia entrado. Mais abalado do que quando chegaram ali para falar com Jesus. Mas no final, eu não me lembro o texto agora. Lá na morte de Jesus, quando Jesus é crucificado, duas pessoas, dois homens são extremamente ousados. E vão até o governador e pedem o corpo de Jesus para fazer o sepultamento. José de Arimateia, um homem rico que havia se convertido, e o segundo, Nicodemos. Um disse não, porque não podia abrir mão, mas o outro, abalado, vivendo no mesmo tempo, entendeu quem era o Filho de Deus, o que era o reino. E lá no início ele ia escondido para que ninguém visse, para não haver problema, mas agora ele vai até o governador, põe a sua cabeça a risco, para dizer: eu quero sepultar o meu Senhor e meu Salvador Jesus. Isso mostra que esse homem foi transformado por esse evangelho que ele nem havia entendido. Eu não preciso entender tudo para mudar de vida, amados. Eu só preciso receber Jesus na minha vida, no meu coração. Eu só preciso deixar Ele fazer a transformação. Eu preciso apenas dizer sim, acenar para Ele, dizer: eu estou aqui. Dois homens abalados, desejosos, mas um vai embora entristecido, chateado, e o outro é capaz de entregar a sua vida, como que dizendo: agora nada mais importa, se me matarem, me matem, se acabar com a minha carreira, acabou, mas eu amo o Senhor Jesus. O jovem não estava disposto a abrir mão, não estava disposto a fazer uma entrega verdadeira, não estava disposto a confiar na promessa do Senhor que disse: vá, vende tudo, vem andar comigo, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Ele não estava disposto a confiar. O jovem não estava disposto a viver a fé verdadeira. Sabe, amados, eu sou tão discípulo quanto eu quero ser. Eu tenho que querer verdadeiramente ser discípulo, discípula.
Se eu não querer de fato e de verdade, eu não serei transformado. É uma decisão. Eu escrevi tantas coisas aqui, um rascunho, eu nem tenho um esboço. Mas eu vou terminar por aqui. Qual é a resposta que você vai dar? Uma coisa te falta. Talvez falte 2 ou 3, mas hoje uma coisa te falta. Ser e fazer discípulos. É abrir mão. É abnegação. É transformação, é mudança. Mas acima de tudo, eu quero. Ou quanto eu quero. Ou quanto eu estou disposta a pagar para viver esse discipulado. O jovem rico tomou uma decisão, mesmo não dizendo nada. Seguiu o seu caminho entristecido, porque ele amava a sua vida. Ele não era alguém que estava alheio. Ele não era alguém diferente. Ele conhecia as Escrituras. Ele foi tocado, abalado e teve a ousadia, a coragem de ir até Jesus. Mas ele não quis prosseguir. Ele não quis avançar. Essa é uma palavra para hoje, para agora, para mim, para você. Hoje nós estamos vivendo esse evangelho de que eu aceito, eu quero, mas eu não posso viver isso. Isso é relativo. Isso não é assim. Amados, não tem segredo. Se eu amo Jesus, eu vou seguir os seus mandamentos. Eu vou seguir os seus exemplos. Eu vou fazer a sua vontade. Enquanto eu falo para você, eu também estou falando para mim. Eu também estou sendo desafiado a viver isso. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero desafiar você nessa manhã. É muito simples. Eu dei uma volta. Eu trouxe algumas coisas para dizer para você. Ser discípulo é simplesmente dizer: eu quero, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não basta dizer: eu sou da Cristianismo Decidido. Não basta dizer: eu sou de Jesus. Eu queria que, se o Senhor falou ao seu coração, você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.